E uma ótima tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu sou Felipe Nascimento, já estou ao vivo aqui no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu e o Daniel Morales vamos ficar no debate com os nossos convidados hoje. Teremos por aqui o Marcos Calil, que é professor da Strong Business School, e também o Wesley Lima, sócio e analista da Tel3. A gente vai bater um papo aqui com eles daqui a pouquinho. Bom, deixa eu dar um resumo do mercado, porque agora há pouco a Hanna trouxe aqui o mapa do calor, trouxe todos os movimentos que estavam impactando a Bolsa aqui no Brasil. A Bolsa que, inclusive, agora sobe deixa eu ver o número exato, 42% aos 105.251. Eu lembro que até de manhã estava conversando com o Guga Almeida nas nossas projeções no Pre-Market. Ele deu os alvos lá, né? O primeiro alvo, 105 mil e pouquinho, que a gente já bateu, e o segundo alvo, 106.300. Até estava mandando um WhatsApp pro Guga, falei, e aí, Guga, vamos chegar nesse segundo alvo? Ele falou, tomara que sim, se continuar, tomara que chegue nesse segundo alvo. E aí a gente estava vendo, né, toda essa movimentação da Bolsa. Hoje o calendário econômico aqui no Brasil está meio fraco, a agenda um pouco fraca, mas o que acabou impactando mesmo foi sim a própria divulgação, né, da inflação lá nos Estados Unidos, o CPI, que subiu 0,5% em dezembro, e aí com essa expectativa, né, chegou a 7% ao longo do ano de 2021. Era praticamente o que o mercado estava esperando e não trouxe tantas novidades. Depois da fala do Jerome Powell ontem, né, o mercado acabou ficando um pouco mais otimista, tirando um pouco o pé do freio, ficando menos cauteloso, se expondo um pouco mais ao risco, e as bolsas internacionais acabaram tendo dias, né, tanto ontem quanto hoje, dias de alta. Principalmente aqui no Brasil, como a gente falou, né, ontem subiu, hoje sobe novamente, e lá nos Estados Unidos as bolsas americanas, os índices americanos, Dow Jones sobe 0,03, o S&P sobe 0,18 e a Nasdaq está subindo 0,15. Não são altas tão expressivas, né, como a gente viu em alguns momentos ao longo do dia, logo depois da divulgação do CPI, porém a gente vê uma redução nos ganhos, mas mesmo assim as bolsas nos patamares positivos. As bolsas europeias também fecharam no patamar positivo, as bolsas europeias fechando no verdinho, DAX na Alemanha subiu 0,43, FTSE no Reino Unido subiu 0,81, CAC na França subiu 0,75, o índice Eurostoxx subiu 0,81. O dólar segue caindo, né? Ontem fechou aos R$ 5,56. Hoje cedo houve um certo estresse ali naquela expectativa do CPI americano. Será que vai vir fora um pouco ali das expectativas? Será que vai vir um pouco fora das projeções? Aí o dólar acabou chegando a R$ 5,60. Porém, ao longo da manhã, o dólar foi perdendo também um pouco de força e agora sendo negociado aos R$ 5,55, caindo aí 0,28%. Você sabe que a gente vê também algumas movimentações nos criptoativos, né? As criptomoedas fazendo movimentos também, seguindo esse bom humor dos investidores. Bitcoin sobe 2,4% aos 43.584. Lembro que no comecinho da semana a gente viu o Bitcoin caindo até abaixo dos $40 mil, mas hoje já recuperou, está 43.584. O Ethereum sobe 4,16% aos 3.366 dólares. Existem outras criptomoedas aqui, eu estou dando uma olhada, Solana sobe 6,39%, Cardano sobe 8,11%, enfim, uma série de criptoativos aí também experimentando ganhos nessa quarta-feira. Quarta-feira que, como a gente trouxe aqui, o setor de shopping está sendo bastante influenciado, né? O Iguatemi lidera, né, as maiores altas, depois vem Multiplan, BR Malls, né? A gente vê uma série de empresas de shoppings liderando as altas nesse momento. E acabam subindo em bloco justamente por causa de algumas informações, aí algumas notícias que saíram, porque a Multiplan divulgou hoje a prévia operacional referente ao quarto trimestre
de 2021. Pois é, a Multiplan trouxe essas informações aí do quarto trimestre de 2021, apresentando uma alta de 8% nas vendas nos shoppings em comparação ao mesmo período de 2019. Isso é antes da pandemia, quando as vendas dos shoppings ainda estavam tendo bons momentos ali. Aí as vendas totais chegaram a 5,6 bilhões de reais nesse período. Além disso, os shoppings operaram em 100% do horário regular, apenas com algumas eventuais restrições ao longo do ano de 2021. O aluguel nas mesmas lojas teve um crescimento de 41,4% no último trimestre de 2021, quando comparado com 2 anos atrás, lá em 2019. E as vendas nas mesmas lojas subiram 10,3% entre os meses de outubro e dezembro do ano passado, em relação ao mesmo período de 2019. Aí eu quero chamar o Daniel Morales para a gente repercutir um pouco esse e outros assuntos, né? Porque, Morales, a gente vê os shoppings subindo em bloco, né? Parece que os investidores começaram a perceber um pouquinho aí, com essas prévias operacionais, que os shoppings estão retomando, né? Pelo menos vendas, área de locação e todas essas coisas nessas prévias operacionais e já projetando, de repente, até um 2022 um pouco com mais tranquilidade, mesmo com algumas restrições, com essa nova onda de coronavírus que a gente está vendo aí da Omicron, que está pesando bastante aí, não só nos shoppings, mas em vários setores também, né, Daniel Morales? Exatamente, até eu lembro de algumas entrevistas aqui que a gente está tendo durante a programação aqui da BBC, com especialistas, né, na área de varejo, falando que essa área dos shoppings ela vai melhorar, ela está melhorando. Também tem a questão da pandemia, mas também tem a questão do medo das pessoas ainda em muitas vezes não querer ir para a rua ou ainda com medo até de gastar, né, por causa da situação aí do dólar e tantas coisas que estão acontecendo aí no mercado. Mas eu acho que as pessoas estão se soltando aos pouquinhos. Logo, logo essas coisas vão começar a melhorar e a gente já vai atingir outros patamares. Maravilha. Lembrando também que nesse setor a gente está de olho aí na expectativa daquela fusão, né, de Aliansce Sonae e BR Malls, que foi falado aí há um tempo atrás. A BR Malls está analisando essa proposta aí, poderia criar um dos maiores conglomerados aí de shopping center aqui do Brasil, e a gente segue aí nessa expectativa. Hoje, setor de shopping sobe. Eu estava até dando uma olhada em Aliansce Sonae aqui, viu, Morales? Aliansce Sonae subindo mais de 6% agora. Ela que não está no índice, né? Não está no índice do Ibovespa, então a gente não consegue olhar aqui no nosso mapa do calor, mas a gente vai procurando ali os ativos e vendo que a Aliansce Sonae sobe também juntamente com as outras empresas de shopping center, Morales. E a gente vai seguindo aqui com as notícias do dia. Bora lá então, vamos lá. A Suzano vai aumentar em $50, né, a tonelada da celulose branqueada de eucalipto Kraft nos mercados asiáticos. O reajuste passa a valer a partir do mês que vem. Segundo a publicação de uma das principais provedoras de dados sobre commodities de base florestal, se a alta for confirmada, vai ser o terceiro aumento da commodity feito pela Suzano recentemente na região. No início de dezembro, houve um reajuste de $20, seguido por outro de $30 agora em janeiro, Felipe. Pois é, Daniel Morales, o presidente Jair Bolsonaro comentou hoje sobre o aumento de preços da gasolina e do diesel, anunciado ontem pela Petrobras e que já está valendo a partir de hoje. Ele disse que, se pudesse, ficaria livre da Petrobras. Ele comentou ainda que não tem controle sobre qualquer tipo de elevação nos preços e que esses reajustes são feitos pela petroleira. Por isso, ninguém vai achar que ele é, entre aspas, o malvadão que aumenta o preço do diesel e da gasolina. Porém, foi feito um estudo, né, que com esse aumento, a partir de hoje, o preço médio da gasolina vendida nas refinarias da Petrobras atingiu uma alta de 76% e o diesel subiu 79% no período aí de janeiro de 2021 até janeiro de 2022. Esse estudo foi feito pelo Observatório Social da Petrobras. E, de acordo com esse levantamento, foram 12 aumentos na gasolina e 5 reduções nesse período. Gasolina, 12 aumentos, 5 reduções. E o diesel foram 9 aumentos e 3 reduções. Isso, somando aí o último reajuste, são 10 aumentos nos últimos 12 meses. Morales.
E a Ambima divulgou o levantamento mostrando que as empresas captaram 596 bilhões de reais no mercado de capitais do Brasil em 2021. O número é recorde. As ofertas públicas iniciais renderam 63,6 bilhões de reais para as empresas, dentro de um total de 128 bilhões de reais captados por meio de ações. A renda fixa e outros instrumentos, como fundos de recebíveis e certificados de recebíveis, ficaram com a maior margem, de 468 bilhões. Desses, 253 bilhões de reais foram em emissões de debêntures, Felipe. Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas recomendações de bancos e corretoras. Morales, a XP reforça a recomendação para a compra de Priner, com um preço-alvo de R$ 13,40. Para a corretora, os resultados operacionais foram positivos, com manutenção de vendas estáveis no quarto trimestre. A Priner divulgou que espera uma receita bruta de 131 milhões e meio de reais no quarto trimestre, o que representaria aí uma alta de 77% em relação ao mesmo período do ano anterior. Outra recomendação aqui que a gente apurou, o Citi reduziu o preço-alvo de Cogna, tá? Partiu de R$ 3,00 para R$ 2,20, reiterando aí uma recomendação neutra para o papel. O banco projeta lucros menores para o setor nos próximos anos, além de impactos maiores aí nas taxas de desconto. E o BTG mantém recomendação de compra para Azul com preço-alvo de R$ 47,00. Para o banco, os dados do tráfego de dezembro da empresa aérea mostram uma boa recuperação dos voos domésticos e também dos voos internacionais, com capacidade dos domésticos 21% acima do mesmo mês de 2019. Daniel Morales, as empresas aí fazendo revisões, né? Algumas com recomendação neutra, outras revisando compra, alterando o preço-alvo, né? A gente vê as empresas de educação sofrendo bastante nos últimos tempos e Cogna baixando aí o preço-alvo, né, para R$ 2,20, embora se chegasse aos 2,20 já seria um pouquinho mais do que está sendo negociado hoje, né? Cogna agora sobe 1% aos R$ 2,06. Com um preço-alvo aí de 2,20 dá praticamente 8, 10% aí de upside para a empresa. Mas, né, isso é o que vê o Banco Citi. Essas são as recomendações do Citi, né, Daniel Morales? É isso aí. Bom, vamos chamar lá o nosso primeiro convidado de hoje, o Morales. Já está conectado aqui com a gente. Vamos bater um papo com ele? Vamos lá. Vamos lá, então. O Marcos Calil, professor da Strong Business School, está aqui para bater um papo com a gente. Marcos, seja muito bem-vindo. Um prazer falar contigo aqui no nosso BMC Marketing. Prazer todo meu, uma grande alegria estar aqui com vocês. E agradeço o convite aí de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Maravilha, a gente que agradece. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse novo indicador aí que foi criado para regular o reajuste dos aluguéis, porque depois do IGPM disparar, a FGV lançou esse índice de variação dos aluguéis residenciais, o IVAR. Primeiramente, eu queria saber como que se avalia esse novo indicador e também saber quais as principais mudanças que a adoção ou não dele, né, pode trazer aí para o mercado, pode trazer aí para as nossas empresas. O IVAR, ele foi lançado no dia 11 do 1, né? E ele, basicamente feito pelo pessoal do FGV, tem a proposta de estritamente medir a evolução dos aluguéis residenciais, né? Então, isso em 4 principais capitais brasileiras, que é Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, do primeiro ao último dia de cada mês, eles acabam, então, medindo esse tipo de índice aí, né? Então, é uma necessidade do mercado, né? É uma necessidade do mercado porque você não tem um índice. Na verdade, você até tem um índice, assim, tão específico, que é o FIPZAP, por exemplo. Mas o mercado, de alguma forma, não acabou abraçando o FIPZAP, e a esperança, então, do professor que criou lá da FGV o índice do IVAR é que o mercado acabe abraçando esse índice para poder, então, fazer os reajustes dos aluguéis. Uhum. Agora, esse indicador, ele é novo ou já havia outro índice com a mesma função aí do IVAR? Então, o IVAR, propriamente dito, ele é novo, foi lançado ontem, né?
Mas você tem, por exemplo, o FIPZAP, que ele já é um indicador antigo, que inclusive eu até cheguei a utilizar ele nas minhas aulas, usava ele nas minhas aulas, só que o mercado não abraçou a causa. Né? Aí é que tá. Às vezes a gente tem alguns índices que são criados, o mercado abraça ou não abraça. Né? E no caso do FIPZAP não abraçou. O FIPZAP, inclusive, ele é mais detalhado. Ele tem lá a medição dos aluguéis específicos por regiões, de acordo com o que o pessoal coloca lá no site. Então, a base de dados do FIPZAP é o próprio site que o pessoal acaba buscando essas informações. Então, se você pega, por exemplo, você tem como puxar lá São Paulo, especificamente São Paulo. Então, você consegue filtrar só para São Paulo, só para Rio de Janeiro, só para Rio de Janeiro. Inclusive, você consegue filtrar apartamentos com 2 dormitórios, apartamentos com 3 dormitórios, né? Em cidades específicas, como eu já fiz o caso uma vez, para medir um determinado aluguel no apartamento em Praia Grande. Só que como a base de dados não era tão grande, então acabava se perdendo um pouco. Mas você pega regiões como São Paulo, é tão grande e tão rico em dados que acaba colocando o FIPZAP regiões, oeste, norte, sul, né? Região central de São Paulo, né? Já o IVAR, ele acaba pegando uma maneira mais geral. Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, como eu disse. Marcos, mas me tira uma dúvida aqui. Então já existia um indicador, né, que acabava tendo mais ou menos essa função, foi criado um novo, inclusive que abarca outras capitais ali, né, mais cidades. Qual a diferença na prática aí em termos de utilização nesse momento? Como que você vê essa criação, né, desse novo indicador? Para que ele vai servir? Onde que ele vai ser utilizado? Ele vem para substituir esses indicadores que a gente tem visto aí de reajustes? Qual seria a visão prática, né, da adoção desse novo indicador? Então, como o próprio Paulo Pichette, se não assim me engano, a forma de pronunciar, quem criou, o professor, né, que criou esse indicador, ele tem essa esperança que o IVAR acaba sendo absorvido pelo mercado, uma vez que os indicadores que são utilizados frequentemente no mercado, ou é o IGPM ou é o IPCA, né? E aí é aquela questão, né? O IGPM, ele não reflete muito, né, necessariamente os aluguéis, né? Porque o IGPM ele não considera os aluguéis residenciais de apartamentos como o IVAR está considerando só e somente só, né? O IGPM você tem construção civil, você tem outras coisas aí no meio, né? Então acaba que não é aquele reflexo real de aluguéis, né? E aí você tem aquelas disparadas absurdas, né? Como aconteceu no IGPM nos últimos tempos aí, né? A gente chegou a ter, acho que 28%, 26% de acumulado ao ano aí, em determinado momento, que é impraticável isso nos aluguéis. Você não vai colocar isso, não vai repassar isso para o seu inquilino, porque o cara não vai pagar, né? Vai ter briga aí no meio da história, né? E também o próprio IPCA, né? Porque o próprio IPCA também, ele é uma composição, é uma cesta aí de medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços que são comercializados no varejo, né? E aí você usa isso para medir aluguel, né? Então fica um pouco estranho, mas é o que temos para hoje. Agora, com o IVAR, com a criação do IVAR, né? Quem sabe o mercado acaba se aprimorando disso para a composição de reajustes de aluguéis. Agora, com a aceleração aí do IGPM, a gente viu a tentativa aí de reajustar os valores pelo IPCA. Mas o IPCA também estava acelerado. Então, qual o problema em basear os reajustes nesses indicadores? É porque basicamente eles não refletem os aluguéis, né? Eles têm na sua cesta, no índice, na sua composição, não é o aluguel propriamente dito, na ponta, né? Eu tenho, enfim, eu moro de aluguel, mas ao mesmo tempo eu também tenho alguns imóveis alugados, né? Então eu sou daquela linha que assim, imóvel próprio eu não tenho, mas assim, para moradia, mas eu tenho imóveis próprios para aluguéis, né? E fica aquela coisa, quer dizer, quando o proprietário do imóvel onde eu moro tentou repassar o IPCA ou o IGPM, né? Você fala, poxa, mas espera aí, né? Não é bem assim a história.
e ao mesmo tempo que eu vou tentar repassar para os meus inquilinos, também não é bem assim a história. Então a gente fica meio que à deriva. E aí o IVAR, conforme o próprio professor afirma, né, é uma tentativa de realmente você colocar a real situação dos aluguéis, né? A única questão é que ele acaba pegando uma maneira mais geral, né, das principais capitais, BH, São Paulo e Porto Alegre, né, e também Rio de Janeiro. Mas aí você vê, só a diferença de reajuste de aluguel, se você pegar pela tabela FIPZAP, entre São Paulo e Rio de Janeiro, já começa a ser gritante. Quer dizer, gritante sim, existe uma diferença sim, tá? Que você, de repente, pega aqui, por exemplo, você pega São Paulo, de novembro de 2021, eu estou com a tabelinha aqui, né, minha colinha, né? Em São Paulo, a variação, em novembro de 2021, a variação mensal foi de 0,46%, positiva, né? No Rio de Janeiro foi 0,65%. E aí você vai começar a ter esses cálculos aqui, embasado, né? Você pega São Paulo anualizado, né? Nos últimos 12 meses, deu menos 1,51%. Ou seja, caiu. Já enquanto no Rio de Janeiro subiu 4,22%. Mas aí é o que... Vamos ver o que o mercado abraça, né? A gente cria os índices, né? Os professores... Os pesquisadores criam os índices. Agora, até que ponto o mercado vai abraçar, a gente já não sabe, né? Pois é, você comentou, né, Marcos, de reajustes e inquilinos fazendo movimentos ali para negociar, né, com os proprietários. A gente viu isso não somente, né, como você falou, nos ativos reais, né, nos imóveis das pessoas, mas também um movimento bastante forte disso aí nos fundos imobiliários, né, onde tinham que rever contratos, onde tinham que fazer alguns reajustes, né, principalmente quando o IGPM veio muito acelerado lá, acho que, se não me engano, chegou na casa dos 25%, 30%, isso acabou trazendo um impacto negativo ali para os fundos imobiliários. E aí eu queria saber como que você vê a adoção desse novo índice para os fundos imobiliários, para os ativos reais, quem pode sofrer mais impacto, quem pode se sair melhor com ele. Isso traria, de repente, ali um alento, né, ou de repente um resguardo para os investidores de fundos imobiliários, porque seria uma coisa um pouco mais próxima da realidade ali, não utilizando o IGPM, como você bem mostrou, que é uma cesta muito mais ampla? Eu acho que aí, primeiro, para você realizar uma mudança de contrato, tirar o IPCA e colocar um IVAR, por exemplo, tirar o IGPM e colocar o IVAR, não é tão simples, né? A gente sabe que tem que passar por assembleia e isso tem que ser aprovado pelos cotistas, né? Então, essa mudança já não se faz tão assim, eu quero mudar, eu vou mudar. A regra do jogo no meio do caminho, né? Tem que se passar por uma assembleia. Mas, visto que, de repente, isso se modifique, né? Eu acredito que o mercado se ajusta, eu acho que acaba aqui se ajustando. Pode ser que, de repente, eu não sei, você pega, por exemplo, os fundos de papéis recebíveis, né, os fundos recebíveis, os fundos de papéis, né, que se beneficiaram demais nessa época agora, né, por conta do aumento do IGPM e do IPCA, talvez com o IVAR não vai ser tão forte quando assim ocorrer, né, essas altas, né, e também o lado contrário, porque a hora que a coisa começar a voltar, a inflação começar a cair, esses fundos de papéis, né, não se tornam tão mais atrativos, né, e aí aqueles dividendos, quem está entrando agora, inclusive, né, isso eu dei aula no semestre passado, acho que foi em outubro, eu peguei uma turma de curta duração aí sobre fundos imobiliários, eu falava, galera, a bola da vez está cair nos fundos de papéis, né, nos recebíveis. Vocês estão pagando aí 1%, 1,2% ao mês. Mas por quê? Vamos olhar IPCA, vamos olhar IGPM. Mas quando a inflação começar a cair, se preparem, porque não é isso que vocês vão receber, né? Não é isso. Pode ser que se alguns CRIs, ou enfim, se futuramente eles acabam pegando o IVAR como índice, você acaba tendo vamos dizer, uma volatilidade nessa questão dos dividendos, essas altas aí, de repente, de 1,2% menor. Então você consegue ter uma coisa mais estável, por que não dizer mais conservadora, mais previsível, talvez. Legal. Agora, falando um pouco sobre os fundos imobiliários,
Os destaques de 2021 foram aqueles atrelados justamente ao IPCA e ao IGPM. Quais suas perspectivas aí para esses fundos? Eles podem ser também destaque nesse ano também? O novo indicador, ele pode mexer com esse mercado? Não, eu acho que o novo indicador não vai, nesse ano, por exemplo, uma questão de curto prazo, eu acho que não vai bater neles não, mesmo porque todos eles estão ainda regidos em contratos com IPCA, contratos de longo prazo, IPCA e IGPM, então eu acho que não. Eu acho que não bate. Eu acho que o mercado tende a seguir ainda o velho e bom IPCA, IGPM. A mudança não é uma coisa de um dia para a noite, é uma coisa gradativa que vai se tornar por anos, né? E é aquilo que eu repito, né? Vamos ver se o mercado vai abraçar também, né? Você vê, vamos fazer um comparativo com as ETFs, né? Quantas ETFs a B3 está lançando e quais pegaram e quais não pegaram? E ao longo da história, quais já morreram no meio do caminho, né? E os índices não são diferentes, né? Quantos índices são aí, né? Acabam aparecendo e ninguém abraça a causa e fica. Espero que abrace. Mas ainda a sua pergunta sobre 2022 perspectivas em relação aos fundos de papéis, eu costumo dizer que quem manda é a taxa de juros, né? Eu acho que taxa de juros aí é ela quem manda, né? E ela acaba, apesar de ser, né, a quem manda na história, ela sempre fica um passo um pouco atrás em relação à inflação. A inflação disparou, os caras vão lá e mexem na taxa de juros, né? Se a gente começa a ver a inflação embicando para baixo, né, aí você já tem um pensamento, e logicamente, né, sem esses sustos e solavancos que nós temos em relação às variantes do Covid, né, a Ômicron, por exemplo, mas vamos supor, né, que a coisa começa a se estabilizar e tudo certinho, e a inflação começa a embicar um pouco para baixo, para os primeiros que vão sentir em diminuição de cotas, em termos de perda de valor, né, de cotas, vão ser os recebíveis, assim bem como seus dividendos, porque é uma consequência, né? Mas aí você vai ter outros caras que estão extremamente descontados, né? Porque há de se falar que os fundos recebíveis, eles estão caros, né? Eles estão com seu preço maior do que deveria ser, o preço justo maior do que deveria ser, né? E assim, eu tenho percebido, né, mais ou menos de uns 2, 3 meses para cá, que algumas cotas de determinados fundos recebíveis já estão caindo, né? Elas já estão diminuindo. E cotas de fundos de shopping, né, elas já estão subindo. Então, você tem uma movimentação de setor também, não só em ações, mas também em fundos imobiliários, que o pessoal já começa a sair daqui e ir para lá. Então, com toda essa estabilização que poderá vir, né, não estou dizendo que vai vir, mas uma hora vai acontecer, né, uma hora essa inflação vai dar uma baixada, né, a gente vai ter uma estabilidade em taxa de juros e tal, você vai ter sim os shoppings dando uma subida, as lajes recuperando, né, e esses que são mais agressivos, né, os fundos recebíveis, dando uma embicada aí para baixo em termos de preços de cota e também de dividendos, né, eu creio nisso. E eu acho que é uma oportunidade, né, isso eu já venho dizendo há tempos, e acho que não sou o único a dizer isso aí, que a gente tem belas oportunidades em fundos imobiliários, assim, né, eu brinco até com meus alunos e esfrega a mão e fala, oba, promoção nos shoppings e nos de lajes, né, pensando em longo prazo. Estão muito descontados. Você tem shoppings aí que não perderam fundamentos, excelentes ativos que continuam sendo iguais a como eram antigamente, antes da pandemia, com 10% de desconto. Quer dizer, uma promoção maravilhosa, que em fundos imobiliários não é normal, né? Em fundos imobiliários não é normal isso acontecer, né? Pois é. Ô Marcos, o Adilson até, aproveitando que você falou dos shoppings, das lajes e tudo mais, ele está com uma dúvida aqui, querendo saber de você qual que acaba protegendo mais o investidor no longo prazo, se são os FIIs de papel ou de tijolo. Longo prazo é assim, né? Você tem... Os de papéis, eles são mais agressivos, né? Sem sombra de dúvida, vamos fazer uma comparação aí, é mais ou menos assim, nas suas devidas proporções, com o mercado acionário, como o Icom, né? Então, você pega, por exemplo, uma Magazine Luiza, na época
eu não estou culpando governo nenhum, eu só estou dando uma ideia de referencial. Mas você pega a época da Dilma, que começou o seu governo, até a época do Temer, se você colocar no gráfico e puxar, você tem uma queda de 89% em Maglu. A queridinha, que foi queridinha por muito tempo de muita gente, durante o governo Temer. E aí você pega o Temer até o início de Bolsonaro, até o início da pandemia, vamos dizer assim, cara, você teve uma explosão de 3.000%, sei lá. E aí você pega depois, agora, né, quando começou a taxa de juros embicar para cima, ela chegou a cair, acho que caiu já 90% do seu valor, 89%, não sei quanto caiu por aí, mas mais ou menos por aí, né? Então é assim, compara isso um pouco com os recebíveis, tá? Mas não nesta proporção, por favor. Né? Os fundos imobiliários são muito mais tranquilos, vamos dizer assim, de se ter em carteira, né? Porque eles não dão essas pancadarias como o Maglu num dia, às vezes cai 10%, cara. É uma coisa que dá até medo, né? Mas não. Mas eles são agressivos dentro do mundo dos fundos imobiliários, tá? Agora, você pega, por exemplo, os fundos de laje, né, que são maravilhosos. Eu adoro fundo de laje, não, os fundos de galpão logísticos. Né, os galpões logísticos, eles são, assim, da turma dos conservadores. Então, você olha próprios dividendos deles, aqueles contratos e tudo, eles são mais conservadores. Vamos dizer que o de laje, ele é um cara que tem as suas variações, mas pensando em longo prazo, ainda continua sendo clássico, bom investimento. Você entendeu? Aquele cara que tem que ter em carteira mesmo, independente dessa conversa toda, que vai ficar híbrido, não vai ficar híbrido, sabe? Vai ser tudo online. Rapaz, eu acho que, assim, principalmente quando você pega os AAA da vida na Faria Lima, esses belíssimos fundos de laje aí, cara, isso aí sempre vai ter gente para alugar lá e sempre vai ter coisa boa aí. Lógico, você não vai querer comparar aqueles fundos de laje, sei lá, perdidos no meio do nada, né? Aí também não dá. Estamos falando de coisa boa, né? Por isso que o pessoal que fala de fundo imobiliário, o disclaimer é basicamente, analise os ativos, não vai só pelo nome do fundo, não vai só pelo dividendo, pelo aluguel pago mensal, dá uma olhada nos ativos que estão lá dentro, né? Se possível, visita, pergunta para quem conhece e tudo mais, faz uma análise um pouco mais aprofundada sobre os próprios prédios, né? Os próprios ativos que estão dentro do fundo, né? Não dá para fazer uma escolha só pelo ticker. É igual ação, né, Marcos? Tem que olhar, saber o que está acontecendo, para onde vai, o gestor também. O gestor acaba tendo bastante influência e impacto nos fundos imobiliários, né? O tipo de gestão, como que pensa o gestor, onde que ele aloca os recursos. Isso também acaba tendo bastante impacto, né? O gestor, acho que ele manda mais do que o administrador, né? Ele que é o cara aí da história, né? E eu acho que, assim, você comparando, por exemplo, os fundos imobiliários com ações, né? Vamos fazer uns paralelos aí. Quando você vai comprar uma ação, você se torna sócio de uma empresa. Vamos falar isso para a galera que está chegando agora, a galera que é leiga, né? Então, você comprou uma ação, pensando em longo prazo, sem querer falar dos especuladores, você se torna sócio de uma empresa. Legal. Bom, você tem alguns viés aí. Você pode conhecer a empresa especificamente, né? Legal, quem é a empresa. Você pode ter toda a análise fundamentalista, ou seja, se ela é uma boa empresa, se ela tem fundamentos, se ela tem dívida, se ela não tem dívida, né? Enfim, então se vale a pena me tornar sócio daquela empresa porque ela é uma empresa lucrativa, ela não tem dívida, etc e tal. E você tem a análise técnica, né? Que eu adoro, que é muito minha praia, que é a análise gráfica. Então, sei lá, aí cada um faz seus estudos, ondas de Elliott, retração de Fibonacci, projeção de Fibonacci, padrões gráficos, etc e tal. Beleza. Agora, quando você pega um fundo imobiliário, é um pouco mais, né? É bem legal isso, porque é um pouco mais. Você tem a análise fundamentalista, né? Isso, legal, vamos começar por ela. E aí, vários sites hoje. No Brasil é bem legal, porque tem bastante sites que são abertos, né, e gratuitos que te dão esse tipo de informação. Ou, se não, caso contrário, você tem que ficar buscando lá na relação com o investidor de cada um deles. Legal, né? Você tem a análise técnica, sim, que eu gosto de fazer, né? Que é bem legal, a análise técnica. E
você tem esse complemento a mais que você disse aí, esses dois complementos a mais, né? Primeiro, quem são os administradores, gestores que estão por trás desse fundo imobiliário e outros mais, né? Isso é importante, isso é importante. E segundo, onde estão locados esses imóveis? E aí, gente, é aquele trabalho, ou vai lá conhecer, né? E às vezes não dá, porque você tem um shopping na Bahia, e nós estamos aqui em São Paulo. Não tem como eu ir lá, né? O shopping da Bahia, por exemplo, não é shopping Bahia, né? É shopping da Bahia, que foi recentemente uma aquisição aí que está em evolução aí por um fundo imobiliário. Mas como é que eu vou fazer? Viva Google Maps. Vai lá, põe aquele homenzinho do Google Maps na frente e vai ficando lá, vai explorando se tem rua de acesso, se não tem rua de acesso, como é que é essa questão das ruas. Uma vez eu lembro que entrei num shopping, rapaz, deu até medo. A rua da frente do shopping era mais esburacada do que a minha rua aqui na frente, que eu moro em rua de terra aqui, sabe assim, eu moro no interior, né? No interior de uma cidade do interior, eu costumo brincar, era mais esburacada do que a minha rua. Então, cara, isso assusta, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com isso. Então, tem esses dois complementos a mais nos fundos imobiliários que, sim, devem ser considerados. Maravilha. Marcos, quero agradecer sua participação aqui com a gente no BMC Marketing. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Um abraço para você, uma ótima quarta. Agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado. Valeu. Valeu, Marcos. Um abraço. Marcos Calil, professor da Strong Business School, falando com a gente aí um pouquinho sobre esse novo indicador, né? O IVAR, e também um pouquinho sobre fundos imobiliários. Daniel Morales, o Wesley já está preparado aqui para falar com a gente, mas vamos dar aquele giro do mercado, saber como é que estão as ações nesse momento, qual que é o movimento da Bolsa. Conta para a gente aí, Morales. Vamos lá então, vamos ver como é que está o Ibovespa agora nesse momento, que está com alta de 1,57% aos 105.410 pontos. Vamos aos papéis em alta agora. Primeiro a gente tem aqui o Iguatemi com 7,44%, Multiplan vem logo em seguida aqui com 6,19%, CSN Mineração com 5,57%, tem Lojas Renner agora com 5,63%, BR Malls com 5,38%, Grupo Soma com 5,31%, a Companhia Siderúrgica Nacional também com 5,11%, subindo também companhia, além da Siderúrgica Nacional, tem Magazine Luiza, Americanas S.A., Positivo, Azul, Lojas Americanas, Vibra e também Apvida. Em baixa aqui nesse momento, a gente tem BID11, o Banco Inter com menos 2,81%, Localweb com 2,53% de queda, recuando a Cielo também com 2,40%, Santander com 2,23%, 3R Petróleo com 2,07%, Cielo 1,92% e caindo também BB Seguridade, tem também Natura, Minerva, Embraer, TOTUS, Bradesco, Redditor, Banco Pan, Itaú, Unibanco, tudo caindo. No dólar agora, o dólar está caindo agora 0,51% aos R$ 5,56, Felipe. Valeu, Daniel Morales. Vamos chamar o Wesley então. Wesley Lima, sócio e analista lá da Tel3, já está conectado aqui com a gente para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Wesley. Prazer falar contigo. Prazer é meu. Vamos tentar fazer um bate-papo produtivo, né? Ver se a gente consegue ajudar o pessoal. Prazer aqui estar aqui com vocês. Certamente conseguiremos, viu? Wesley, seguinte, depois de um 2021 bastante turbulento, né, como a gente viu lá, do começo de 2022 pregar alguns sustos aí no investidor, hoje a Bolsa está engatando o segundo dia de alta consecutiva, inclusive zerou, né, as perdas dos primeiros dias do ano e já começou a subir em janeiro praticamente 0,5% ali. Queria saber como que está a sua visão para esse movimento no comecinho do ano e também se você vê alguns gatilhos para a Bolsa poder andar um pouco mais nesses próximos dias, nas próximas semanas que estão vindo por aí. Pô, legal. Essa é a melhor pergunta para começar, né? Eu tô na Bolsa desde 2004 e agora a gente tem uma diferença bem diferente. Já começa
Em 2004 a gente tinha só 350 mil, a gente tinha só 350 mil CPFs na Bolsa. Esses dias vocês aqui mesmo anunciaram, chegamos em 5 milhões. Então, muito mais pessoas sofrendo, muito mais pessoas com medo, tem muito mais gente envolvida, a Bolsa ficou muito mais famosa. Ano passado, a gente viveu um momento bem de expansão de economia, os países colocando dinheiro na mão da população por causa do coronavírus, por causa dessa tempestade que a gente viveu. E agora a gente começa um ano com as contas possivelmente chegando. Graficamente, a Bolsa ela ainda está em tendência de baixa, a Bolsa ela ainda está caindo. Então, a gente começa o ano bem, janeiro tende a ser um ano bom para as bolsas, historicamente acaba perdendo ali por pouco para novembro, mas janeiro tende a ser um ano bom. E aí a gente tem que separar o investidor de bolsa para a pessoa não ficar angustiada, com medo, para que ela consiga ganhar dinheiro consistentemente na bolsa, tem que separar em 2 tipos de investidor. Eu acho que a pessoa que opera no curto prazo é um bom momento para você fazer operações mais rápidas, aproveitar esses retornos que os preços fazem a média, aproveitar essa volatilidade para conseguir tirar um dinheiro da bolsa no curto prazo. Agora, para o longo prazo, eu prefiro que as pessoas olhem a bolsa realmente como uma possibilidade de ter um ativo para guardar. Então, escolher empresas que você queira ser sócio, não pensar em desfazer rápido dessas empresas, seria como você ser sócio de uma empresa familiar, de uma farmácia, de um açougue, alguma coisa que você não vai conseguir, que você não vai ter essa necessidade de encerrar rápido. Por esses 2 cenários, então, para o investidor de longo prazo, eu acho que o investidor de longo prazo vai ter um pouco de paciência. Aqueles que estão sofrendo, já estão sofrendo, né? Estão bem expostos aí, estão com medo. Então, acho que precisa ter um pouco de paciência. A Bolsa, ela começou o ano mais forte. Ainda uma recuperação, acho que dentro do cenário de queda. O investidor de longo prazo tem que se apegar realmente às suas ações, escolher bem as ações, ver se ele quer ser essas ações no longo prazo, tá ok. Mas as oportunidades mais claras, eu acho que estão em oportunidades para quem quer ganhar um dinheiro ali, oportunidades mais rápidas, operações mais rápidas na Bolsa. Você me perguntou também de algum valor para a Bolsa que chamaria atenção. Hoje a Bolsa ela chega num valor importante, que é os 106 mil pontos. Uhum. Talvez, se a gente conseguisse operar um pouquinho acima disso num próximo pregão, esse valor ele passa a ser um valor de referência para a Bolsa estar barata. Aí a gente consegue ficar com as coisas mais tranquilas, né? Vocês estão me escutando? Eu estou me vendo aqui. Sim, tá indo bem? Sim, estamos sim. Que bom. Então, eu acho que esse valor agora, para quem faz análise gráfica, esse valor agora é um valor de teto, é um valor de resistência, é um valor que os preços que tende a levar os preços para baixo, os 106 mil pontos que está batendo hoje. Se esse valor for superado, na análise gráfica a gente muda a nossa cabeça e esse valor passa a ser um valor de referência de valores mais baratos para a Bolsa. Aí ele pode ser um suporte para carregar a Bolsa para novos patamares, né? Aí eu volto a repetir. É legal eu tentar ser claro para a gente não ficar confuso, né? Se eu tivesse que fazer escolhas por longo prazo na Bolsa de Valores, eu escolheria empresas que eu tenho que ter na minha cabeça, que a gente é um ano eleitoral, vai ter volatilidade, tem muita conta para ser paga, os países se endividaram, as empresas estão mais endividadas, apesar de estarem todas muito baratas, mas você tem que ter isso na sua cabeça. Tá? Então, para o longo prazo, tem que ter realmente paciência. Desculpa, mas digamos que são as empresas que já estão acostumadas com esse cenário, né? Que já passaram por alguns momentos turbulentos como esses, né? Como se fosse escolher as empresas, digamos assim. Eu gosto de pensar nisso, principalmente para quem está começando, aquele que já tem uma carteira mais nova na Bolsa, essas empresas mais resilientes, que já foram tratadas no passado, que levaram pedrada já, que sobreviveram no passado, elas vão sobreviver mais tempo. Muito mais fácil de você ver uma Vale sobrevivendo do que agora, no momento, você querer acertar uma small cap que pode explodir e recuperar todo o valor dela. Óbvio que na Bolsa tem investidor para todo tipo, tem qualquer tipo de empresa que você pode escolher. Só que se você não quer passar perrengue e quer ter um investimento em Bolsa mais tranquila e possivelmente aproveitar uma alta dessas ações que levaram muito pancada, aí eu acho que é legal ir nessas empresas mais sólidas. Isso por longo prazo, para a gente ter certeza que, eu sou dono da Vale hoje, eu sou dono da Gerdau hoje, daqui a 5 anos eu quero continuar sendo dono, independente do que aconteça aqui nos próximos
nos próximos meses. Isso para longo prazo. Agora, para quem tem habilidade de operar em bolsa em curto prazo, para aquele cara que sabe fazer um swing trade, uma operação rápida, a gente está vivendo um belo momento, porque é um momento de volatilidade. E para quem sabe, e para quem gosta de volatilidade, é isso aí. Grandes operações têm aparecido. Legal. O Wesley, muitas pessoas elas têm falado que o nível atual da Bolsa tá barato. Um banco até falou na semana passada que a Bolsa tá barata demais para ser ignorada. Você concorda com essa visão? Como é que o investidor ele escolhe esses ativos baratos? Eu concordo, só que a gente tem aqui 5 mil investidores em Bolsa. Né? Pessoas que estão sentindo na pele o que é você entrar num bull market, com a bolsa subindo, ver ela caindo ali, aí você acredita naquilo, mas você colocou 10 mil, 100 mil reais em ações, desvalorizou um pouco, tem muita gente vivendo essa angústia. Se a cabeça da pessoa, do investidor, ele é voltado para o longo prazo, que é a cabeça do banco. O banco, ele tem um fundo que ele precisa colocar dinheiro, o gestor de um grande fundo, ele tem o dinheiro do acionista, que ele não pode simplesmente alardear a população e saque. Não, eles já entram com a cabeça de longo prazo. Então, se um investidor hoje olhar para a bolsa e pensar no curto prazo que eu falo os próximos meses, 4, 5 meses, até começar a definir melhor um cenário eleitoral ou os presidenciáveis mais listados ali para ganhar a eleição, começarem a falar qual que vai ser a proposta econômica, esse curto prazo, 4, 5 meses. Se a pessoa tem um capital que ela não vai sofrer com oscilação negativa, você tem que ter isso na sua cabeça. Você não pode entrar hoje porque a bolsa subiu 3 dias, eu vou comprar a bolsa hoje, aí amanhã ela dá uma corrigidinha ou ela não sobe como você estava esperando, você já fica desesperado e sai. Se você tiver essa cabeça, se você comprar o risco, e quando eu falo comprar risco em tempo, você também tem que comprar tempo. Não é comprar risco e achar que semana que vem a bolsa já vai ter retomado 130 mil pontos. Não. Comprou risco e comprou tempo, provavelmente a gente não vai ter outro cenário assim para a bolsa, com as ações tão baratas, tão distantes do preço médio, com a nossa bolsa tão descolada das bolsas americanas. A grande questão é se a pessoa ela realmente consegue passar aí nos próximos meses algum calorzinho, se ele vier a acontecer. Eu falo isso, todos os meus investimentos estão em bolsa, a empresa, ela cresceu em bolsa, só que é importante a pessoa, ela ter uma consciência que alguns repiques de alguns dias não significa necessariamente que já estamos retomando ou temos algum sinal claro de alta. O que a gente tem é essa sensação que o mercado financeiro tá tudo muito barato. Eu olho aqui, eu vejo empresa sendo dada. Então, você tem realmente, você coça o bolso para você falar, a renda fixa tá boa, tá pagando 10%, mas se eu comprar uma empresa aqui que tá valendo 5 e a 8, como que eu vou conseguir ganhar mais que isso? Então, todo mundo fica nessa angústia. A grande questão é, se você tem tempo para que essa operação ela evolua bem. Então, eu gosto, para aqueles que entram aqui no escritório agora, para os investidores que disponibilizam capital para entrar em bolsa, nesses momentos de maior angústia, nesses momentos de medo, a pessoa quer ver o dinheiro dela rendendo. Isso é independente. Então, eu escolho ações que sofreram menos na crise. Eu pego ações que tentaram manter ali uma tendência de alta saudável, que mesmo com o coronavírus bombando, sofreram, mas recuperaram e se mantêm no topo. Por isso que eu citei aqui a Gerdau, falo um pouquinho da casa, eu estou falando de algumas empresas de longo prazo. As que sofreram mais, você tem que ter mais culhão. Você tem que assumir o risco, você vai ganhar mais, mas em compensação, você pode sofrer também um pouco mais. Se a pessoa tiver comprada nessa ideia, talvez não tenhamos, nos próximos anos, um cenário tão bom para comprar bolsa. Né? Talvez a gente não tenha, mas a questão tempo, ela é importante. Boa. O Wesley, seguinte, você comentou aí que gosta de utilizar a análise gráfica, né, inclusive para identificar algumas oportunidades aí, para fazer algumas movimentações com um tempo um pouco mais curto, né, sem precisar
fazer o famoso buy and hold e ficar esperando muito tempo para poder ter o retorno, né? Aí eu queria saber como que você faz, qual que seria a estratégia para encontrar esses ativos, né? Tem alguma estratégia um pouco mais macro, mais micro, setorial? Como que avalia isso, né? Ou só vai abrindo empresa por empresa no gráfico ali, identifica a oportunidade e vai que vai? Quem faz análise gráfica normalmente olha o gráfico de todas as ações, né? Então, basicamente é o seguinte, mas tem algumas regrinhas boas, que são regras operacionais que têm mantido a gente no negócio, têm mantido a gente ganhando dinheiro aí mesmo com a bolsa caindo. Operação de curto prazo, eu acho que para quem está na bolsa é interessante todo mundo saber um pouco, até para proteger, se o cara tem uma ação que ela não está indo bem, o cara saber até onde ele pode segurar aquela ação. O que eu costumo fazer aqui no meu Profit Chart, o que eu costumo fazer aqui no meu programa, é acompanhar principalmente as maiores altas do dia das empresas com maior liquidez. Então, rapidamente eu consigo olhar aqui e falar assim, poxa, hoje me chama a atenção, por exemplo, CSNA, Suzano, Soma, são empresas que estão numa tendência maior, isso por um movimento curto. Por quê? Esse movimento curto, independente de como que a inflação do país vai se comportar, eu tenho velocidade para mudar a minha decisão. Não que essa seja a estratégia mais vencedora do mundo, não é isso. Estratégias boas para a Bolsa de Valores são aquelas estratégias que você consegue, com controle de risco, se adaptar e tirar dinheiro dela. Como a gente faz isso há muito tempo, esse momento de maior volatilidade, esse movimento de queda de ações, as nossas operações elas são um pouco mais rápidas, a gente não sofreu tanto. Mas, em compensação, nossas carteiras de longo prazo, elas sofreram como a carteira de longo prazo de todo mundo. O que a gente usou análise gráfica para essa situação das carteiras de longo prazo? Para proteger, para tentar fazer algum hedge, para vender opções, para deixar a carteira com menos exposta, com menos volatilidade, tá? Quem está começando, eu sou analista gráfico certificado, CNPI, então eu tenho mais propriedade para falar. A análise gráfica ela é muito mais uma análise visual, é muito mais um comportamento de manada, né? Enquanto análise fundamentalista foca num preço justo de uma empresa para o longo prazo e para você construir um patrimônio, talvez a melhor definição para diferenciar da análise gráfica, a análise gráfica ela foca na oscilação de preço para no curto prazo você conseguir tirar dinheiro da bolsa. Os dois momentos eu acho que eles podem caminhar super junto. Nesse momento, para quem tem habilidade, a análise gráfica é um prato cheio para as pessoas aproveitarem essas oscilações de curto prazo. E também para aqueles que sabem operar em ponta vendedora, numa eventual volta de queda de preço, para a pessoa estar preparada para ganhar algum dinheiro com a queda. Então, a estratégia que eu uso é bem simples. Eu olho as ações que estão em tendência ou que estão em tendências melhores definidas, coloco um alvo muito curto para aquelas operações, então eu entro na operação de um dia para o outro com um alvo curto de 2%, 1,5%, dentro, lógico, de um manejo de risco, coloco um stop também proporcional curto, para não ser surpreendido por nenhuma notícia do mercado, encerro um pedaço da posição nesse alvo curto e esse alvo mais longo eu tento pegar a alta que a bolsa venha eventualmente ter. Então, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, essa semana a gente comprou os Minas. Metade da nossa posição de Minas já foi encerrado no outro dia. Aí a outra metade eu já coloco um preço de saída, eu já coloco ali um stop no preço que eu paguei para entrar, para garantir ali pelo menos que eu saia no 0 a 0 numa segunda possibilidade. Então, as operações que eu tenho feito é um pedaço da entrada para garantir alguma coisa realmente de curto prazo e o outro pedaço para acreditar que, a bolsa vai recuperar, vai voltar para 130 mil pontos e eu quero estar posicionado. Mas desde que eu esteja carregando posições mais vencedoras, né? Isso para análise gráfica. E aí, dica para quem está começando em análise gráfica é não deixar o gráfico muito enfeitado, olhar movimentos mais claros, pegar ações que você consiga definir rapidamente, ou pelo menos ver visualmente, enxergar qual que é a tendência mais clara daquele movimento e ir na direção daquele movimento. Evitar operar contra essas tendências, acho que isso seria importante, né? Para carteira, eu falo bastante, vocês perceberam, né? Para carteira. Se deixar só eu falo.
Para as carteiras de longo prazo, que são as carteiras fundamentalistas, o que a gente faz aqui no escritório, ou o que eu faço com as minhas posições? Eu tento usar alguma estratégia de análise gráfica para proteger essas posições. Eu não tenho encerrado as posições de empresas grandes, que já tem há muito tempo. Dá até dó você pensar, poxa, numa eventual queda da bolsa, vou encerrar. Mas, no geral, minha carteira sempre tenta estar protegida. Mais uma dica de análise gráfica também importante é, nesses momentos, também tentar operar ações que movimentem aí pelo menos por dia mais que 20 milhões de reais, mais que 30 milhões de reais, para não ficar escasso a encerrar essas operações. Então, não tem grandes mistérios, né? A estratégia, ações mais direcionais, movimento, uma parte do dinheiro sempre encerrar num movimento mais curto e a outra parte tentar pegar altas futuras que possam vir. De qualquer forma, para a Bolsa, é importante a gente lembrar que a gente está no ano eleitoral, que as ações a longo prazo, elas podem sofrer ainda um pouquinho, apesar de a gente não querer. Eu também estou levando, as minhas ações também estão sendo desvalorizadas, né, ali proporcionalmente no longo prazo. Mas são ações que eu vou carregar por muito tempo, né, igual uma casa que você compra e assim por diante. Wesley, deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido aí, você falou, tem as ações que vou carregar e tudo mais, para o investidor que pensa em levar paralelamente essas duas estratégias, né, de carregar empresas mais sólidas e de fazer algum tipo de movimento mais curto ali, qual seria uma proporção interessante ali de patrimônio ou de movimentação, né, para não colocar tudo em movimento curto ou tudo em movimento mais longo? Como que você vê essa proporção aí? Assim, para fazer, são propostas, são coisas diferentes, mas assim, para análise gráfica, o que a gente costuma fazer? A análise gráfica é um cara que faz, o cara que faz trade, ele tem um capital que é definido, é uma empresa, ele tem um capital para fazer aquele capital girar. Então, a proporção que eu uso de manejo de risco é mais ou menos, por operação, 1/3, 1/4 do valor que eu tenho entre na ação. Então, vamos supor que a pessoa opere com, com 30 mil reais. Ele vai fazer uma entrada hoje em CSNA, por exemplo, que é uma ação que eu estou de olho, ele vai colocar 10 mil reais. Eu vou falar assim, valores, que eu acho que fica bem fácil das pessoas entenderem. Então, ele vai colocar ali 10 mil reais em CSNA. Desses 10 mil reais, para fazer sentido, e não ficar muito confuso, porque eu acho que a Bolsa de Valores ela não pode ser complexa, porque senão as pessoas não ganham dinheiro. Ganha mais dinheiro na Bolsa, a pessoa consegue ser mais simples e consistente. Mas para você ser consistente em Bolsa de Valores, a sua estratégia ela tem que ser muito simples, para você conseguir repetir ela com frequência e não ficar abalado por fatores externos. Então, se eu comprar hoje 10 mil reais em CSNA, 5 mil reais, eu encerro ali amanhã 1,5%, 2%, eu aproveito o impulso. O que o Mandelbrot descreve para a gente da análise gráfica, ali nos fractais, que é aquela inércia do movimento da Bolsa, ela está subindo, 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 e como a Bolsa ela tem um fluxo de movimentação, essa ação ela não vai cair muito rápido no outro dia, porque ela ainda tem esse impulso. Então, ela abre subindo um pouquinho mais, até as pessoas, poxa, acho que eu vou começar a exercer esse meu lucro. Esse impulso inicial ele é muito importante para mim, faço na análise gráfica. Então, eu encerro ali curto mesmo, 1,5%, 2% coloco no bolso. Aí, esses outros 5 mil reais, eu ajusto o stop com o preço ali perto do meu preço de entrada, para que eu não tenha mais prejuízo na operação, e deixo evoluindo por algum trade system, por algum sistema de bolsa aí, poxa, pode ser por alguma média móvel, alguma média móvel de 9, não sei, alguma ferramenta simples de bolsa. O importante na bolsa nesse momento, e eu falo isso para todos os clientes, é que eu fiz uma adaptação que eu sempre uso aqui na empresa, que é uma adaptação da regra do Buffett, porque o Buffett fala lá, regra número 1, nunca perca dinheiro, regra número 2, nunca se esqueça a regra número 1. E aí eu adaptei, é idiota, mas eu vou falar para você. Eu coloquei uma regra, eu falo aqui para a galera assim, regra é bem idiota. Eu falo, regra número 1, só ganha dinheiro na bolsa quem ganha. E a regra número 2 é só perde dinheiro na bolsa quem perde. O que eu quero dizer com isso? Com a bolsa no atual cenário, se você vai fazer uma operação curta e ela está te dando dinheiro, pelo amor de Deus, pega um pedaço desse dinheiro. Porque os dias estão muito confusos. A bolsa recupera, mas a tendência dela ainda é de queda. Então, essa é uma estratégia que a gente tem usado nos últimos... eu uso essa estratégia há muito tempo. Mas mesmo nas carteiras controladas, mesmo nos clientes que recebem push aqui do
do escritório é uma estratégia que está indo muito bem. Colocar algum dinheiro no bolso e deixar o resto da posição em algum preço confortável, para que não é que o ser humano ele não oscila na bolsa só com a variação da ação. Ele oscila emocionalmente muito mal quando ele vê o dinheiro dele diminuindo. Ele comprou hoje Vale, a Vale amanhã caiu 1%, nossa, parece que a Vale quebrou. Parece que o mundo vai acabar. Os telefones aqui do escritório não passam, olha, a ação da Vale está caindo. Eu acho que essa é uma estratégia que a gente tem adaptado, que tem funcionado para a nossa comunidade, coloca algum dinheirinho no bolso, e tenta sempre carregar para o mais longo prazo alguma porção da estratégia, da ação que esteja no lucro. Uma estratégia que eu olho para o cenário atual, que é um cenário que está todo mundo confuso, ninguém tem uma interpretação muito boa dos dados, os dados macroeconômicos, eles chegam, cada um tem uma interpretação, todo mundo muito esperançoso, mas em compensação as pessoas ainda com um pouco de medo de eleição, de putz, como que vai ser como que vai ser a condução daqui para frente, o que o Omicron pode fazer na população em geral. Passou essa fase conturbada, estratégia de bolsa com bolsa subindo é estratégia de comprar bolsa. Você viu ali qualquer sinal mais claro, aí não tem muito o que fazer, né? Tipo, que é o que trouxe todo mundo, que trouxe 3 milhões, desde que eu tô na bolsa, que trouxe 3 milhões e 600 mil pessoas para a bolsa, foi isso, foi bolsa em tendência de alta, foi bolsa mais fácil de ser operada, que é a tendência normal dela, do cara colocar o dinheiro ali e poder se gabar com os amigos, pô, eu comprei a ação ali, valorizou 30%, aí ela volta para o ritmo normal. Fora desse ritmo normal, nesse momento, conhecimento é bom você ficar um pouco mais arisco e tentar fazer uma operação que te deixe feliz. Uma operação que coloque algum dinheiro no bolso, que não faça você desistir, que não faça você ficar muito desesperado com as suas ações. Isso que eu estou falando para entradas novas, né? Para aqueles que vão comprar bolsa daqui para frente. E para esses é uma vantagem, porque o cara que não entrou na bolsa ainda não está sofrendo. Quem está sofrendo é o cara que tinha ações prévias. Esse que tem ações prévias, se ele segurou até agora é o momento de, agora que a bolsa está ali nos 106 mil pontos, e graficamente ela pode dar algum sinal de retomada positiva, agora é o momento de segurar mesmo. Né? Agora, se ela perder ali o fundo nos 101 mil pontos, aí pode voltar novamente essa sequência de quedas e etc. No final das contas, eu sou brasileiro é sempre esperançoso, eu sou um brasileiro muito positivo mesmo. Eu acho que a bolsa vai bem. Eu acho que a bolsa vai bem mesmo. Só que é bom a gente ter algumas ferramentas operacionais, não tratar... A bolsa foi feita para isso. A gente não tratar a bolsa como renda fixa é uma coisa muito boa. Não é simplesmente comprar e não ter um pouco de conhecimento. Não, quem entra na bolsa se interage mais, quer aprender melhor sobre investimentos, se adaptou melhor a investimentos de mais risco, em compensação de oportunidade real aí de ganhar dinheiro de verdade, né? Então, acho que a estratégia é essa. Acho que essa é uma estratégia pessoal, viu, pessoal? É uma estratégia minha que eu aplico para os clientes, uma estratégia de colocar algum dinheiro no bolso, todo mundo fica feliz, fica todo mundo, meu Deus, não tem sofrência. E a outra posição, se explodir, aí vão ficar mais felizes ainda. Agora, se cair um pouquinho e a gente encerrar e entrar em outra posição de curto prazo, também ninguém sofre muito. A estratégia que a gente tem usado no escritório. Boa. Deixa eu beber uma aguinha aqui, porque agora foi direto. Vamos ver se dá para fazer mais uma pergunta ainda, que a gente já está quase com o tempo estourado, mas o Helder, ele faz uma pergunta para você. Como que você vê o fluxo das nossas exportadoras? Tendência de alta para as nossas exportações? Toda empresa que está mais dolarizada, a gente tem, para o longo prazo, tem uma expectativa melhor, né? Bolsa, gente, tipo assim, eu não gosto de ser psiquiatra de bolsa, pelo amor de Deus, não é isso. Eu gosto de dar dica que a pessoa consiga realmente tirar dinheiro. Se você olhar hoje, das 150 maiores empresas da bolsa, quase todas estão muito descontadas. E, inevitavelmente, elas acabam meio que seguindo o fluxo ali do Ibovespa. Lógico que quando eu olho uma Suzano, uma Tasa, uma Gerdau, são empresas que elas conseguiram manter uma tendência mais sólida, mesmo com essas quedas atuais, mesmo a gente tendo um dezembro. Fazia tempo que eu não vi um dezembro ruim na Bolsa, né? Da gente pegar uma época que o varejo vai muito mal
na Bolsa no final do ano. Eu acho que a grande questão não é o setor. É lógico que você escolher um bom setor, ou escolher uma boa empresa, é uma coisa. Mas se tiver que sofrer, Bolsa todo mundo entra para ganhar dinheiro ou sofrer. Não tem meio termo. É muito difícil a pessoa... Quando você entra na Bolsa, você já saiu da casinha, você já está aqui pensando, eu tenho a opção de colocar meu dinheiro, hoje tem CDB, tem CDBs pré, tem títulos de renda fixa pagando 12% ao ano, 13% ao ano. A pessoa conseguiria dobrar o capital dela em 5 anos e quase perto ali de 5 anos, 6 anos, a pessoa dobraria o capital sem fazer nada. Então, tendo essa opção na mão, partindo para a Bolsa de Valores, a pessoa ela tem que ter uma coisa muito clara na cabeça dela. Ela está comprando risco para que o retorno dela seja muito maior. Ela está comprando risco com uma expectativa de construir realmente um patrimônio real. Porque ela tem um ativo financeiro. Qual ativo financeiro vai ser escolhido? Ou qual vai ser o setor? Depende do seu grau de paixão que você tem por aquele negócio naquele momento. Hoje eu acho que não dá para a gente comprar uma empresa baseada só nos números ou nos dados, porque elas podem sofrer, se eu não tiver realmente um vínculo de querer ser dono daquela empresa. Eu não posso simplesmente escolher um setor, vou escolher o setor aéreo, porque eu gosto muito de viajar. Não. Eu quero comprar Azul, eu quero... Você precisa ter um motivo sólido para acreditar que esse ano é um ano eleitoral, é um ano, eu acho que ano que vem deve ser um ano de melhor, deve ser um ano que mudou o governo, os governos têm que pagar conta, né? Tem que construir gabinete, tem que reformar onde então gasta um pouco mais dinheiro. E aí alguns setores obviamente são melhores, né? Aquelas empresas mais dolarizadas, elas tendem a desempenhar melhor. Mas, no geral, eu escolheria uma empresa que eu penso, eu quero ser dono dessa empresa o resto da vida. Esse dia eu fiz uma palestra para uma comunidade de crianças e fui lá ensinar de bolsa, né, para os menininhos. Os menininhos de 11 anos, 12 anos, eu perguntei que ação que vocês queriam ser dono. Eles nem sabem que ação, né? Mas que empresa que você gostaria de ser dono? Aí todo mundo fala, eu queria ser dono do Facebook. Eles estão muito mais acostumados com a empresa americana do que a empresa brasileira. Eu queria ser dono da Apple. Não, o Facebook era recordista. Acho que nesse momento é isso que você tem que ter. Você tem que ter esse espírito na hora de escolher a empresa para encarteirar e acreditar naquela empresa, que, poxa, não são só os números dela. Porque a gente é patrocinador oficial, por exemplo, do G4 Educação, então a gente lida com 200 empresários por mês. Os empresários são otimistas, os empresários estão colocando dinheiro no próprio negócio, ainda não estão migrando o negócio dele para guardar dinheiro ou colocar dinheiro no exterior, como muita gente fala. Não, a galera ainda está investindo na própria empresa. Mas eu acho que esse grau de paixão ele é necessário para passar os momentos de turbulência, né? Na alegria e na tristeza. Momentos de turbulência na Bolsa ainda pode ter? Bolsa, né? Bolsa sempre tem alguma oscilação. E agora a gente está no momento de Bolsa de transição. A gente está torcendo para ela fazer algum movimento e voltar para a tendência de alta, mas ela ainda está em tendência de baixa. Pode ser que amanhã, semana que vem, a gente bata um papo novamente, a Bolsa ela confirmou uma tendência, e aí fica muito mais fácil a gente falar, os sinais estão mais claros, não era só um repique, diminuiu bastante a possibilidade de queda para a Bolsa. Então, eu escolheria ações que realmente, da mesma forma que eu escolheria um outro investimento de economia real, um terreno, né? Ninguém compra um terreno hoje para vender daqui a 3 semanas, né? Se é para o longo prazo, escolha ações de longo prazo que você não só confie na empresa, mas que você use, que você goste, que você, realmente acredite que aquela empresa seja boa para você ter por longo prazo. Porque no curto prazo, não adianta a gente vendar os olhos e fingir que, nossa, tá tudo bem. Não, tem contas a ser paga, o mercado, o mundo tá mais contracionista, tá todo mundo aumentando os juros, a gente vai ter competição de bolsa com renda fixa, não podemos descartar isso. E no curto, nesse prazo mais curto, a bolsa pode para baixo. Não é para a pessoa desanimar, mas é quando ela for escolher uma ação, ela não só ir na empolgação, ela vai escolher uma impressão de uma, sei lá, eu gosto de Vale. Por quê? Porque para mim Vale é Vale, é empresa gigantesca, e pronto, né? Seria alguma coisa nesse sentido. E as empresas dolarizadas, ou aquelas que trabalham com exportação, obviamente que elas têm potencial para desempenhar um pouco melhor. Legal. Wesley, quero agradecer então sua participação aqui, muito bacana, o pessoal
comentando bastante aqui no chat, gostando da sua análise aí, dos seus comentários. A gente agradece muito sua participação por aqui. Um abraço para você, até uma próxima então. Eu que agradeço, foi um prazer, espero que não tenha ter dado e não deixado o pessoal mais confuso. Até uma próxima, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Wesley. Valeu, um abraço para você. É isso aí, pessoal. A gente tá chegando aqui na reta final do nosso BMC Market. Só trazer o Daniel Morales aqui na nossa tela para deixar o nosso abraço aqui e falar que amanhã estaremos de volta novamente, né, Daniel Morales? É isso aí. Estaremos aí logo depois do BMC Stock, às 2 horas da tarde. Muita informação aqui no BMC Market. É isso aí, a gente Até se amanhã, despede com a bolsa subindo, né, Morales? É isso aí, a bolsa subindo 1,59% aos 105.430 pontos e o dólar caindo, né? 0,68% aos R$ 5,55, hein? É isso aí, a gente, segundo dia seguido de alta e vamos ver, né, se até o Top News isso se mantém. Daqui a pouco chegando a Débora e o Rafael Lara também com o Top News, mas antes, daqui a pouquinho, coladinho com a gente aqui, o professor Alexandre Cabral e os cenários. Morales, abraço para você, até amanhã. Valeu, Felipe, abraço, até amanhã e até amanhã também aos nossos telespectadores. A gente se vê. É isso aí, a gente se vê, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo que está nos acompanhando. Não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever aqui no nosso canal. Eu volto amanhã a partir das 2 horas da tarde aqui no BMC Market. Um forte abraço, tchau, tchau.